Uma decisão do STF que está causando muito debate na sociedade como um todo é a descriminalização do uso da maconha. Prestem bem atenção para uma informação inicial e fundamental. Não houve a legalização do uso da maconha. O que ocorreu foi a descriminalização com relação ao seu uso. A ideia central é diferenciar o usuário do traficante. Eu sou Fernanda Gonçalves, advogada criminalista e professora de Direito Penal e de Processo Penal, e nesse vídeo eu quero conversar com vocês acerca desta decisão do Supremo Tribunal Federal, proferida ontem, dia 26 de junho de 2024, que descriminalizou o uso da maconha. Seu uso agora é considerado um ilícito administrativo. Para abordarmos este tema, nós precisamos ter em mente as seguintes informações. Primeiro, não foi legalizado o uso da maconha. Segundo, não foi descriminalizado o uso de outras drogas. E terceiro, tudo isso somente está acontecendo porque o nosso parlamento não trabalha, não legisla. E quando o faz de maneira incompleta. Quando o Congresso Nacional, entenda-se Senado Federal e Câmara dos Deputados, é omisso, o Supremo Tribunal Federal tem que ser acionado, como aconteceu neste caso. E sendo acionado, o Poder Judiciário é obrigado a decidir. Fato é que existem repercussões para todos os lados. O Senado Federal, mediante essa decisão do Supremo Tribunal Federal, através do seu presidente, o senador Rodrigo Pacheco, já afirmou que houve uma invasão de competência. Ou seja, o Supremo Tribunal Federal, que é a cúpula do Poder Judiciário, não poderia tratar deste tema, sendo que esse tema tem que ser tratado através de lei. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, já respondeu afirmando que não houve uma invasão de competência, mas sim uma declaração de inconstitucionalidade ou constitucionalidade do artigo 28 da Lei de Drogas, que é a Lei 11.343 de 2006. O presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Arthur Lira, criou uma comissão especial para a elaboração de uma PEC, que é uma proposta de emenda à Constituição, que visa criminalizar o uso e porte de todo quanto é tipo de droga. É interessante observar e constatar que a resposta do nosso poder legislativo somente veio após a decisão do Supremo Tribunal Federal. Foram anos de omissão. E quando o tema foi regulamentado, ainda que em partes, nossos parlamentares se revoltaram e finalmente decidiram trabalhar. Mas enfim, no campo jurídico, que é o nosso objeto, o que isso significa? O que significa essa decisão do Supremo Tribunal Federal? Significa que eu posso usar maconha em qualquer lugar? Eu posso usar qualquer quantidade de maconha? Como será, enfim, diferenciado o usuário do traficante? São tantas, mas tantas questões que deveriam ter sido debatidas com profundidade. Mas o nosso país não tem essa cultura, infelizmente. Mas vamos lá. O artigo 28 da Lei de Drogas, que é o objeto de estudo e que foi o objeto de julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, estabelece, abre aspas, quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, será submetido às seguintes penas. Inciso 1º, advertência sobre os efeitos da droga. Inciso 2º, prestação de serviços à comunidade. Inciso 3º, medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo. Parágrafo 1º, as mesmas medidas submete-se quem, para seu consumo pessoal, semeia, cultiva ou colhe plantas destinadas à preparação de pequena quantidade de substância
ou produto capaz de causar dependência física ou psíquica. Parágrafo 2º. Para determinar se a droga destina-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente. Parágrafo 3º. As penas previstas nos incisos 2 e 3 do caput deste artigo serão aplicadas pelo prazo máximo de 5 meses. Parágrafo 4º. Em caso de reincidência, as penas previstas nos incisos 2 e 3 do caput deste artigo serão aplicadas pelo prazo máximo de 10 meses. Parágrafo 5º. A prestação de serviços à comunidade será cumprida em programas comunitários, entidades educacionais ou assistenciais, hospitais, estabelecimentos congêneres, públicos ou privados sem fins lucrativos que se ocupem preferencialmente da prevenção do consumo ou da recuperação de usuários e dependentes de drogas. Parágrafo 6º. Para a garantia do cumprimento das medidas educativas a que se refere o caput nos incisos 1, 2 e 3, a que injustificadamente se recuse o agente, poderá o juiz submetê-lo sucessivamente a: inciso 1º, a demoestação verbal. 2º, multa. Parágrafo 7º. O juiz determinará ao poder público que coloque à disposição do infrator, gratuitamente, estabelecimento de saúde, preferencialmente ambulatorial, para tratamento especializado. Percebam que este artigo que eu acabei de fazer a leitura, que é o artigo 28 da Lei de Drogas, que trata da situação do usuário, não prevê pena de prisão para ele. Quem usa drogas não é apenado com a pena de prisão. No entanto, o tráfico está previsto, o crime de tráfico está previsto a partir do artigo 30 desta lei. Este sim, tem pena de prisão, as penas são altas e o crime de tráfico é equiparado a um crime hediondo. Então, qual é o problema? O problema em discussão é justamente definir quem é o usuário e quem é o traficante. Vejam bem, todos os estudos e estatísticas demonstram que quem vai preso, em sua maioria, são negros e pobres. O branco, em raríssimas vezes, ele é considerado o traficante. O branco, ele é usuário, enquanto que o negro, ele é traficante. E esse critério, muitas vezes, fica a cargo da polícia quando ela realiza as suas abordagens. A discussão em torno deste artigo é se a conduta agora passará a ser uma infração penal ou se será uma infração administrativa. Outra dúvida muito frequente é: depois desse julgamento, que finalizou ontem no Supremo Tribunal Federal, a maconha deixou de ser droga? Não. Quem determina se determinada substância é droga ou não é a Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. E ela não retirou do seu rol a maconha. Portanto, a maconha é considerada uma droga ilícita. Sendo assim, a conduta continua sendo proibida, mas ela agora passa a ser considerada como uma infração administrativa e não haverá a incidência do direito penal. Por exemplo, não haverá a lavratura do termo circunstanciado de ocorrência, não ocorrerá o oferecimento da denúncia, dentre outros. Primeiro vamos conhecer como votou cada ministro, para depois sabermos como que realmente ficou essa situação. Com relação à quantidade que o usuário poderia portar, que aí seria considerado uma infração administrativa, os ministros Luiz Roberto Barroso, Nunes Marques e Cristiano Zanin entenderam que era de 25 gramas, podendo chegar até 40 gramas. Para os ministros Alexandre de Moraes, Carmen Lúcia, Gilmar Mendes e Rosa Weber,
a Rosa Weber se aposentou, ela voltou antes da sua aposentadoria, a quantidade era de 60 gramas, podendo ser reduzido até 40 gramas. E para os ministros Edson Fachin, Luiz Fux, Dias Toffoli e André Mendonça, caberia ao Congresso Nacional ou ao Poder Executivo, através da Anvisa, a determinação da quantidade. Percebam como esse tema é polêmico. Nem mesmo os ministros do Supremo Tribunal Federal, no primeiro momento, chegaram no consenso. Mas ontem, no dia 26 de junho de 2024, houve um consenso interno que depois se exteriorizou e ficou decidido que até 40 gramas a pessoa é considerada um usuário de maconha. E foi essa a quantidade que foi definida pelo Supremo Tribunal Federal. Mas vamos aguardar, porque essa discussão ainda vai longe. Com certeza, depois dessa movimentação tardia do parlamento, provavelmente essa questão vai retornar ao Supremo Tribunal Federal.